eu acho que assim, acho que a gente chega a um ponto em que também se dá conta de que não adianta levar tanto em consideração o que vem de fora, porque não vai pagar suas contas, não vai te ajudar a viver, não vai te ajudar a se alimentar melhor, não vai te ajudar a nada. Nada. Eu acho que essa constatação faz parte desse amadurecimento, tá? Talvez seja Ah, isso. a gente tinha eu pelo menos tinha essa coisa de achar que eu tinha respostinha para tudo, entendeu? Ou que eu deveria ter, deveria, deveria ter. Não sei, Paty, como é que é essa percepção tua de ter uma resposta para uma dor do outro, entendeu? É nesse sentido. Uma dor do Isso, outro. exatamente. É, É que normalmente até mais a gente é se mais coloca, fácil, de uma a certa gente forma. se coloca numa posição né, melhor do que o pobre outro que está sofrendo quando chega. Então, às vezes é mais fácil a gente olhar com um outro parâmetro, não com tanta, né, com tanto sofrimento, sei lá, com um outro ponto de vista. Eu acho que É. sim. Mas eu sempre fui meio velhinha mesmo, tá? Eu mereço a minha meu cabelinho. Eu sempre fui meio velhinha, meio assim, desanimada. Como é que eu vou dizer? Eu não tenho uma personalidade muito assim efusiva, entende? De muitas coisas, de muita jovialidade, digamos assim, né? Sim. Nunca foi. Então, eu sempre fui um pouco mais, sei lá, sabendo assim que a gente é muito falível, né? Que a gente é muito esquisito, muito cheio de contradição e tal. E eu também. Então, por isso que eu acho que eu disse, eu não estou preparada para falar de envelhecimento, porque ao mesmo tempo que morrer para mim parece ser algo muito natural, e eu não quero tão cedo, mas parece muito natural, o envelhecimento para mim é uma bosta, é realmente uma coisa muito ruim. Então, e até porque a mulher, o envelhecimento da mulher socialmente é péssimo. É péssimo. É muito ruim. O do homem não é. Não vem me Me dizer que é a dá, mesma me coisa. dá, me Não vem dá. me dizer que é a mesma coisa que não é. É Ah, desfregar mas a cara, gente. me pontua coisas aí agora nesse ser diferente. Ser diferente é que, de repente, para uma mulher como nós, tá com um guri de 15, sei lá, 15 anos mais jovem, 20 anos mais Ah, jovem, é péssimo. é É péssimo. péssimo. Para o homem é É, só péssimo. isso, assim, só básico, tá? Básico. Sim. Sim. Depois, a mulher solteira, depois de uma certa idade, ela fica, né, socialmente, ela não tem, assim, uma grande valorização. Não tem. Ela vai meio que se, né, mimetizando com as coisas, com a parede, ela vai ficando meio cega. E, então, é isso que eu Concordo. digo. Por quê? Porque normalmente quando a gente tem um parceiro e separou, ou então não tinha e acabou ficando sem ninguém, já chegou nos 40, 50 anos, gente, a dificuldade de arrumar alguém, porque os homens vão querer mulheres mais jovens. Sim, sim. Então, é isso que eu quero dizer, a gente vai perdendo um valor social, né? Isso também me incomoda. É incômodo, entende? Digamos, é injusto, porque a gente continua tendo muito valor, né? É. Mas e quem que dá esse poder pro homem? É a gente. Ah, sim. A É a gente, gente que acha isso. Ah, tá, não é a Adri, não é a Paty, não é a minha amiga, não é a vizinha. Mas são as mulheres, de uma forma geral, mas que as dão. mulheres estão sozinhas, né? O que que elas podem fazer? Mas são as próprias mulheres, muitas vezes, que diminuem as outras mulheres. Muitas vezes não há nenhum homem. Não, não tem dúvida disso. Eu estou dizendo assim, ó, é fato que nosso envelhecimento socialmente é pior que o do homem. Né? Até hormonalmente é pior, porque a gente vai perdendo mais hormônios do que eles, né? É um fato, né? E aí, o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque esses dias eu estava lendo, como as pessoas reclamam, falam do cabelo branco, né? Da mulher, principalmente depois da pandemia, que muitas se assumiram e tal. Mas, que elas recebem críticas, mas não é só não dar bola para isso.
É que tem uma pressão social, né? Não adianta. Mas É que, né? é a gente que se coloca isso. Por que tu aceita essa Tá. pressão? Eu só não Não, eu concordo, mas aí o que eu vou te dizer assim, eu vou falar de mim. Eu me incomodo. E eu, de aceito, nós né? três, foi a que fiquei com cabelo branco muito mais tarde. De Uhum. nós três. Eu Muito mais acho bem tarde. péssimo também. Eu acho bem péssimo, até porque eles são espetados. Se eles fossem cabelos sedosos, bonitinhos, que ficassem no lugar dele. Mas tudo bem, gurias, mas aí a gente está falando em ter que deixar o branco. Ninguém é obrigado a nada. Eu também Não tenho o branco, concordo. o branco. Tá, E tá tudo mas aí eu vou te dizer assim, ó, eu tô falando da pressão no sentido de que tu tem que chegar num patamar mental, vamos dizer assim, como mulher, tá. e ligou o foda-se, vou dizer bem a palavra. Exatamente isso, ligar o foda-se. Que, tipo assim, Quem a quem é que tá me opinião, cobrando? entendeu? Quem é A que, E o que que é? opinião. E o que que é desleixo socialmente? E o que que é legal? Foda-se. aonde que está o manual da vida que eu não li, o contrato para eu ter nascido, que está Barça, escrito? Barça, Barça. Vamos falar do nosso tempo, a Eu Barça. acho que tem assim, ó, eu poderia dizer tudo, porque eu até acho que é tudo, né? Mas Sim. é aquela coisa da autorresponsabilidade. Eu aceito que me pressionem desse jeito. É só não Ah, aceitar. tá. O padre Tá. diz, liga N- foda-se. Mas é que isso tá dentro da gente, né? Já tá. Mas, mas por isso tem que ligar o foda-se, dar um Tá, jeito mas de aí, então a gente está falando de que as mulheres ainda não chegaram num patamar de igualdade, né? Ah, com certeza, com certeza. Tu mas acha que igualdade sim? com o quê? No tratamento social, no que diz a velhice da mulher é diferente, é tratada diferente. Tu não Não acha, sei, Cláudia? me explica. Não sei. Mas em que sentido? Na cobrança pela beleza? Pela juventude ou no início? Também porque o corpo delgado, o corpo bonito, o corpo jovem, o Ah, corpo ágil, ele é mais valorizado do que o corpo sim, velho, já- Sim. tudo por si bem. só. Isso Concordo, também, isso claro. é um Sim. commodity, A né? beleza, né? A beleza externa é muito, Claro. tem muito. Então, também, com certeza, tem razão, com certeza. O próprio corpo, o rosto, a pele, Sim, tudo isso sim. já é um símbolo daquilo que ou é bem valorizado porque é muito bonito esteticamente, conforme se imagina que seja, ou não tem valor, né? O que Tanto eu que, penso hein, assim, a muito bruxa lá do João forte. e Maria era o quê? Era uma mulher velha? Não era um homem velho, era uma bruxa velha, era uma mulher. Sim. Então a mulher é a bruxa velha, né? É o que ficou É pra que gente. eu acho que toda pessoa somos compostos com várias crianças, né? Tipo assim, tem aquela Ah, sim. a criancinha, a criança, aí nossas crianças vão crescendo tanto que dizem, né, que quando tem velhos que viram crianças, né? Eu acho que é aquela roda viva, né? Mas essa questão da cobrança, a sociedade é composta de pessoas. E se cada um fizer o seu trabalho de não se importar, isso vai acabar Tá, e como que faz isso? ligando. Foda-se, como eu disse. Mas eu falei isso, mas não é simples, né? Não, não é simples, óbvio que não. Não é simples. Mas Não é é assim, simples, porque a é gente foi aquela coisa da criada. aceitação. É da Isso. aceitação. Tá, Que vamos. a Paty falou lá no início, tá envelhecendo, tu já sente que não é mais a mesma coisa, né? Que ela não gosta, que ela não quer. E que da aceitação, né? Que não tem outro jeito, o caminho é só para frente, né? Sim. De aceitar isso de verdade, não é só da boca para fora, é entender. Tu sabe uma coisa, por exemplo, eu tenho muitas memórias, assim, dos meus 20 e poucos, quase 30 anos, assim, 25 para frente. Eu vivi muita coisa legal, muitas coisas marcantes, eu tenho muitas memórias boas, né? E agora eu vejo, por exemplo, meu sobrinho, minhas afilhadas nessa idade, e aí eles estão se movimentando e a vida está acontecendo. Eu fico olhando para eles assim, e aquela que eu era, e que às vezes eu via, por exemplo, alguém mais velho, né?
E eu fico tentando lembrar o que eu pensava dessa pessoa, porque agora eu estou no lugar daquela pessoa. E tu sabe que eu gosto? Eu vibro tanto com eles. Eu acho interessante, eu gosto disso, de ficar num lugar assim, sabe, tipo como se eu estivesse na janelinha vendo assim, a vida acontecendo para eles. Sim, sim. Eu gosto. Tá, É uma coisa, uma voltando característica que eu aqui, gosto. voltando às mazelas. Nossa, coisa bonitinha. Eu quero saber a coisa ruim, como que a gente lida com isso. Eu quero Tá, fala saber aí o que aqui, é uma ó, coisa ruim, tá? o que é uma coisa A ruim. nossa invisibilidade depois de uma certa idade, entende? Por que que as pessoas que não são o padrão, aquilo que de repente seja sexualmente atrativo, elas são desvalorizadas? Entende? Como que a gente lida com isso? A gente tem que se ligar e se foda-se, deu para tudo. E Eu aí, acho que a gente como será que a isso gente tem que vai... começar a se valorizar. Porque se cada uma se valorizar, cada uma mostrar, por exemplo, a cara, uma coisa diferente, uma coisa positiva, e eu acho que isso é uma corrente do bem. Tu vai contaminando as outras, assim como o contrário também. Vocês podem perceber, meninas, mulheres velhas gordas é diferente de homens velhos gordos. Eles podem estar com as Sim, gatinhas, eles podem estar. sim, É isso que eu quero sim. dizer. Eu quero dizer que a gente, mulher mais velha, não é vista da mesma E quem é maneira na que fala sociedade. mal da velha gorda com o gatinho? Hã? Quem é que fala mal da velha gorda com o gatinho? Não, eu tô dizendo que isso não é bem visto. Não é, vai dizer que olha lá, aquele lá quer tirar o dinheiro dela, ó. Tá com ela porque vai Sim. tirar o dinheiro dela. Existe E já não um tô dizendo. padrão de pensamentos em relação a esse casal, vamos dizer assim. E até eu faria esse pensamento. É isso que eu tô querendo dizer. Tá em mim também isso. Por Sim, isso não que eu tô estamos se dizendo isentando. que Não estamos se que é contraditório, porque eu estou vendo isso acontecer e eu vendo que eu vou julgar também, eu também vou fazer, né? Viu como é a gente que faz? Então, eu acho que tem que começar pela Mas gente. eu não estou dizendo que a gente mulher, eu estou dizendo que eu acho que socialmente Eu vi esses deu aqui. outro dia aí tem um canal, um casal que eles fazem TikTok e outras coisas assim do gênero, tá? Não lembro, não recordo agora o nome deles, depois posso dizer. E eles estão juntos há 18 anos. Ele é um homem muito bonito. Sabe aquele padrão estético geral, assim, que agrada vários tipos de mulheres? Ele é um homem muito bonito. E ela é uma mulher que está fora do peso. Tá? E aí eles fazem todo os vídeos em função disso, né? Do casal, deles estarem junto, dela dança com ele, tarará. Tá. E aí ela foi atacada esses dias, e ela até fez um comentário nesse sentido. Como ela, com o peso que ela está com esse cara. Que pode estar com esse cara. Então, existe uma pressão, entendeu? Existe um olhar pejorativo, né? É um olhar pejorativo. E ela é uma mulher bonita, tá? Com peso, sem peso, ela é uma mulher bonita. Só que, supostamente, ela não poderia estar com esse cara, só que eles estão juntos há 18 anos. E eu bato na tecla. Se tu for pegar quem é que malhou essa mulher, foi mulher. Ah, não duvido. Mas não é duvido. isso que eu tô te dizendo. Mas é porque tá nisso também. Denigre a mulher. Tá, e como a gente, então, passa a alterar esses padrões, assim, a gente... Eu acho que justamente dando um tapa na cara, de luva, né? Sendo feliz. Sim, eu acho que talvez seja o que eles estão tentando fazer. Exatamente. Mostrar que eles podem sim ser um casal feliz. E a gente mais velha, então, a grande maioria vai ser feliz sozinha. E daí? É isso, né? É o que nos resta, então. Sacramentado, meteu a pá em cima. Só um pouquinho que eu vou carregar a arma aqui. Pronto, esqueçam de tudo. Eu acho que a gente tem dois fatores aí. Tem o fator que o homem, eu não sei se ele está sobrevivendo tantos anos quanto a mulher hoje em dia. Mas no passado eles morriam mais cedo que nós, né? Acho que ainda morre um pouco mais cedo, sim, mas não tão cedo, mas acho que em média, sim.
Então, tu encontra essas pessoas aonde também, né? Depois de uma certa faixa etária. Porque mudou muito as atividades, né? Coisa. Até essa coisa da idade também mudou. Mudou muita coisa. E eu vou te dizer que essa carga que a gente carrega de estar com uma pessoa mais jovem, seja homem ou mulher, né? Porque hoje em dia temos outros formatos de família, é mais um pré-conceito meu mesmo. Sim. Mas tudo Se alguém chegar para mim, que já me aconteceu, quero ser muito mais jovem que eu, 26, 27 anos. Eu digo, não, né? Mas o preconceito é meu, entendeu? Sim, sim. Também, é também teu. Né? E antes, intransferível. Né? Então, porque na verdade tem muitas coisas, né, que a gente foi criado ouvindo aquilo como uma verdade, né? E vendo, acho que não só ouvindo, eu acho que até mais vendo simbólico. também, eu acho que até mais simbólico do que verbal, né? A gente enxerga. A gente enxerga esses padrões, e aí talvez a gente replique e ache que isso é ok. É o correto, é o certo, é o esteticamente aceito. Aceitável, tá. E aí, então, e a gente vai vai tentar ser feliz com tudo isso, e a gente, até que ponto a gente se cuida e até que ponto a gente exagera, até que ponto a gente é super feliz e até que ponto a gente tá se fazendo, sei lá, que não tá vendo que tá ficando velho. Bom, na minha opinião, é primeiro definir exatamente o que é felicidade e o que é histeria, né? Uhum. O que é real e o que é loucura. Primeira coisa. Eu já te falei aqui no início. Na minha opinião, é o que me deixa, o que eu tenho paz. Paz, quando eu digo, não é ausência de problemas, né? Paz é assim, tô bem, tô tranquila, não tô incomodada. Tá? Não tô incomodada. Nossa, se eu tenho isso, eu sei que eu tô no caminho certo. Ah, tô me cuidando, eu tenho os meus cuidados, né? Básicos, não, nada exagerado, não sou contra nada, mas também, se eu precisar fazer alguma coisa, se eu quiser fazer, eu faço, tudo dentro do que eu me sentir confortável. Eu acho que é isso. Cada uma tem que saber. E uma outra coisa que nós já falamos também é aquela coisa da felicidade excessiva, né? Que às vezes, para compensar a idade, você viu, uau, né? Aquela felicidade, aquela histeria. E aí tá em cada um perceber, né? Sim. Aí depois que teve aquele pico da adrenalina, da felicidade, quando volta, eu fiquei bem, às vezes dá um vazio, né? Tá. E aí é cada um. E se essa pessoa aí ligou, foda-se. Bom, daí ela tá feliz assim, aí é a vida dela, a personalidade dela, porque também tem essa coisa, tu mesmo disse, né, Paty, que tu sempre foi velha, né? Cada uma tem um jeito, não vai ser agora que vai viver, vai ser filho. Tipo, não combina contigo, não faz parte. Talvez tu se forçasse isso, né? Estamos falando de estética, né? De uma certa forma. Também. A velhice tem a ver também com a parte estética. Tem a ver com a parte mental, né? De ter esse crescimento, de amadurecer, de ver a vida com outros olhos. Mas tem a parte estética. Mas tem vezes que essa parte estética tu passa vai para um outro nível que talvez tu nem se reconheça mais, né? Ah, sim. Vai. A ânsia pela juventude, é isso? Sim. Com certeza. E aí eu acho que não é uma paz, porque talvez seja uma inquietude de mudar, de acompanhar, de, sei lá, se falamos, no momento podemos falar de artistas, mas a gente conhece pessoas também no nosso círculo que também tem essa coisa com a estética. Que mexe, às vezes, nem precisava ter mexido em nada, tá? Muito bem, obrigado. Exato. E eu acho que o amadurecimento é isso. De tu entender os tempos também, né? Que tu não vai conseguir voltar se esticando, né? E aceitar um pouco certas coisas, tem que aceitar. Sim, né? Mas como é para, por exemplo, assim, vou perguntar, como foi para ti, de repente, começar a perceber
mais ruga, mais marcado, o rosto mudando, o cabelo mudando, né? A pele muda. Gurias, a pele muda. O meu rosto muda. caiu e eu tinha uma esperança que ele voltasse ao normal. Ele nunca mais voltou, ele foi ladeira abaixo. Sabe como é que eu me senti de verdade? Claro que não é bom, né? Aí eu Sim. tô falando que parece, ai, como que romântico. Não, não é nada romântico. Mas eu me senti parte integrante viva do processo. Foi assim que eu me senti. Tipo, eu tô viva. Por isso que eu tô enrugando, sei lá. Isso é muito bom. Eu não. Sério, Minha sério, primeira reação não foi essa. Depois A é minha que primeira também não. não, Minha tem primeira foi coisas assim, que- Senhor, Fala sério, não é assim, esse ó. pescoço. Tu vai dormir e no outro dia tu acorda e tu encontra um negócio. Só um pouquinho, isso aqui não tava ontem, né, mano? Isso aqui não tava. E aí tu olha, aí, claro que, por isso que eu falei isso, não é bom. Mas eu me sinto assim, tipo, eu tô viva, eu tô indo, vou fazer o quê? E aí vai bater nas experiências que tu viveu, né, Cláudia? Exato, exato. Aí tu começa, essa coisa do amadurecer, talvez, de tu ponderar e tu uma coisa com a outra. Não, teve isso, mas que bom que isso. Sabe esses balanços, assim, meio que diários que a gente faz? Sim, sim. Isso É, aí. não Eu é. acho que cada uma tem que escolher o jeito de ficar bem. Aí, porque o meu jeito é esse. Daqui a pouco alguém vai dizer, ah, mas então tu tá compensando uma coisa, isso não pode. Tu não pode ter tudo. Por que tu não pode ter tudo, né? O meu jeito é esse. O meu jeito é esse. Daqui a pouco de ser... vou falar uma coisa que é a tal da gratidão, né? Mas de ser as coisas que eu tenho, as coisas que eu sou, e de tu entender que eu sou assim hoje, talvez até com as rugas que eu tenho e com o que está caindo e com o peso que eu ganhei, porque eu vivi certas coisas, Sim, né? Eu acho que é sim. entender isso. Eu aceito. Eu não fico me culpando. Eu não fico assim me culpando. Até porque não seria uma relação contigo mesmo, seria uma cobrança, né? Eu fico assim, tá, pô, por que eu fiz? Podia não ter feito. Mas eu penso uma vez só e passa, assim, tá, mas já fiz. É. Tipo, Porque a grande naquela verdade. época era o que eu tinha. Né? Na verdade, a gente tem que refletir isso também, É. o ser humaninho, né? Tem que refletir isso também, porque E ter as hoje, dúvidas, por exemplo. hoje, o meu olhar hoje é mas o meu olhar hoje, lá, há 15 anos atrás, não tinha essa experiência de 15 anos. Não tinha os traumas, o que a gente viveu, deixou de viver, né? Que foram bons e ruins, enfim. E o recurso que a gente tinha naquela época era então a saída era esse, né? Eu vou fazer uma proteção para mim, a gente já discutiu isso um pouco também, talvez um outro momento a gente pode falar disso também, e tu vai de alguma forma se protegendo nesse meio, né? Mas aí a gente vai. Eu tive por muito tempo essa coisa do dizer. Eu tinha dúvida do estilo aquela menina, como é que é o nome? Jojo Todinho, né? Porque ela se dizia muito aceitada. Muito aceitada, nem sei se é essa a palavra. Se aceitava demais as características dela e tal, batia muito na tecla, bateu em muita gente, né? Mas no momento que ela teve grana para começar a se cuidar mais, entendeu? Da estética dela, e ela é uma mulher jovem, né? Sim. Então, deve ter outras cobranças, né, também que surgem ali. E a gente, não é assim a gente achar que não vai se cobrar da gente mesmo. Tem o ao redor, né? A pequena família, os amigos, a sociedade, aí vai indo, né? E Tem o fora. Instagram, tá acabando com as pessoas, né?
Exatamente. Fora as mídias te tentando impor um padrão qualquer, né? Não importa, porque conforme o que tu Olha, tiver, tem que ser forte. né? Não, não é mole, eu sei que não é. Não é Não. fácil, não. Saindo um pouco dessa coisa mais material, tem o lado espiritual também, que para Ah, mim pesa concordo, muito. Então, concordo. eu tenho isso. Então, são assim, ó, são hoje, eu olho, eu sei que eu tenho muitos recursos internos para resolver alguma coisa, assim, algum perrengue, sabe? Mas por conta, talvez, da minha espiritualidade. Eu acho que quando também a gente não tem nada, tu fica muito na coisa material. E aí, o que, que é o material? Tem Instagram, né? Ah, É sim. tudo. De É. repente, é É tudo. Aí estético, é é estético. estético, aquilo que a gente conhece. É, não, é estético. É, eu Tu vai só fazer queria Uma, na realidade, Faça uma observação. meu objetivo de hoje aqui é só fazer umas provocações. Mas vai, manda. vai. É o seguinte, eu acho que envelhecer não tem nada de bom, eu acho. Adoro! Acho que não tem nada de bom. Eu acho que a única coisa que tem, assim, que, ai, tá, amadurecer, ai, amadurecer, super lindo. Eu acho que, assim, acho que a gente chega a um ponto em que também se dá conta de que não adianta levar tanto em consideração o que vem de fora, porque não vai pagar suas contas, não vai te ajudar a viver, não vai te ajudar a se alimentar melhor, não vai te ajudar a nada. Nada. Eu acho que essa constatação faz parte desse amadurecimento, tá? Talvez seja Ah, isso. Mas o envelhecer é uma contingência de quem quer permanecer vivo. tá. Resigne-se. E acho que o que talvez a gente. Era isso. Agora, uma coisa é fato. Tu consegue chegar nesse ponto de um amadurecimento no sentido de aceitar esse, né, o que passou e o que está, né, o caminho da vida, quando tu, de alguma forma, não se poupou de viver. Quem se poupou, quem se blindou demais, quem se cercou demais, quem teve medo demais, quem não viveu, quero dizer com viver, viver emoções, viver experiências, Sim. seja ela aquela, o que for. Quem se poupou demais, essa acho que é mais difícil. A minha provocação não é nesse sentido da gente olhar, né, o jovem, o outro, e invejar ou achar ou ter vivido ou não, mas é a constatação do nosso agora, de eu comigo, com as minhas Mas é mais limitações. fácil quando tu viveu, é isso que eu quero te Mas dizer. todo mundo viveu. Não, tem pessoas que se pouparam demais, que viveram uma vida com medo demais, se escondendo demais. É nesse sentido. Quando de alguma forma tu fez alguma coisa que tu teve uma satisfação, seja o que for, uma viagem, um romance, seja o que for para cada um, Tá, mas olha, eu olho para os jovens e também acho lindo, tu adoro olha para ver trás e diz, minhas tá, sobrinhas, tá, meus sobrinhos e vivendo e as experiências e o que estão descobrindo e o que estão aprendendo, mas também tá. não perco a minha curiosidade de continuar a querer aprender, continuar a querer viver. Não tenho inveja também, porque eu já passei por aquilo e sei que tem muitos momentos de dor ali naquele processo todo, né? Não é. Mas mesmo assim eu continuo achando que a gente envelhecer é só uma resignação, é um fato. E aí a gente acaba se resignando com esse fato, porque senão dói mais. Mas Então, é que eu a acho gente que aprende a viver com a limitação. Ah, não corro mais, não posso me esticar, aí dói, aí se eu baixar, dói. Aí se eu fizer tal coisa amanhã, eu não levanto da cama. A gente se Tem remédio, acostuma. A tem gente se remédio. acostuma, né, com aquilo ali que é o que há. O É planta o que há. colhe, hein? O planta colhe, né? O planta colhe, planta colhe, E uma planta outra colhe. coisa que talvez nesse vídeo a gente não consiga debater, mas que a gente que acha que também é importante, é o que que a gente tem que fazer agora e ainda dá tempo para todo mundo que está vivo, o que que pode fazer hoje para o amanhã ser um pouco menos pior, né? O que a gente pode fazer tanto para a saúde física quanto para a saúde mental? Porque é isso, o nosso envelhecer a gente está plantando agora, como a Dani disse, planta agora porque vai colher eu acho que daqui a um tempo. isso aí, esse é o envelhecer.
E se não, mas não tem outra escapatória. Não é só para não preto. tem. Eu não sei, pode ser que daqui a um tempo eu comece a sofrer. Pode ser que eu não tenha me dado conta ainda também. Tem isso. Pode ser tudo. Mas Eu acho que tu estás muito bem no local, no teu local de fala, está perfeitamente ótima. Eu estou dizendo que eu é que não aceito uma glamorização da velhice, da terceira idade. Ah, essa idade mas eu maravilhosa. não Não também. aceito. Não, mas isso que eu falei não é glamorização. Sim. Não. Não, isso é a tua aceitação, né? Não é glamorização. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente escuta às vezes falando, ai, a melhor idade. Ai, Não, discordo. E isso é uma questão ótima, porque eu vejo muitas, assim, até uma atriz falando, depois dos 50, falando do sexo, por exemplo. Nossa, que a melhor idade, que a melhor coisa. Não. Sempre tem que ser a melhor idade aquela que ela tá. É. Não, que bom que seja, para ela. Só que a pessoa fica tentando doutrinar as outras. E não é por aí. Não é. Na verdade, Lidar. eu acho que a gente mais ou menos resume de uma forma. Não existe uma fórmula, para começar, não existe uma fórmula, e a gente acaba chegando num certo consenso que não é simples, mas as experiências nos fazem, nesse momento, nessa faixa etária, né, tentar viver um pouco melhor, né? Não tão complexo como seria se a gente não tivesse vivido certas experiências. Porque, na verdade, a gente rompeu o medo, né? Por exemplo, a Paty que foi morar fora, né? Morar fora do país, fora do Rio Grande do Sul, morar lá na divisa do Brasil. Então, essas experiências que fazem com que a gente enxergue melhor esse momento é um atual, espírito de circo, né? Eu podia trabalhar em circo. quase. E evitar comparação, porque fala tanto, né? Evitar comparação, porque às vezes a outra tá ali parecendo uma coisa, mas ela tá se esforçando muito. Ah, com certeza. Com certeza. Essa imagem vendida não é a mesma que está dentro da sua casa. Não é. Na verdade, o questionar é importante, né? A gente questionar as coisas. Questionar e não precisa ser questionar entre nós, pode ser questionar contigo mesmo, só um pouquinho, ou com a tua terapeuta, né? Enfim, ou entre amigos. Mas é questionar. Isso é realmente o que é mais certo do certo? Ou que isso é, por exemplo, eu que gosto de um brilho, né? A gente ia falar de moda agora. Eu vou usar brilho, pronto, entendeu? Posso, adoro. Aonde está dizendo que eu não posso andar de brilho de dia? Hoje está liberado, né? Mas há um tempo atrás. E antigamente, não mulher mais velha não podia ter cabelo comprido também, que não dava. Não. Né? Existe. Ou mesmo a maior transgressão minha era quando eu comecei a usar meu esmalte vermelho. A minha manicure, a primeira vez que pintou meu esmalte vermelho depois de separar, ela disse assim: Nossa, não acredito que eu vou pintar tua mão de vermelho. E isso já é tu quebrar, né, um paradigma interno teu, né, ou mesmo daquele meio que eu vivia, né? Tipo, hoje uma liberdade. E essa liberdade é gostosa, né? Quando a gente pode chegar e dizer... Mas é maravilhoso, é libertador. Isso tem de bom, que a parte diz que não tem nada, isso tem de bom, de tu te libertar de um monte de coisas. Nossa! Não, é que talvez eu tivesse dividido algo que é um amadurecimento e outro o envelhecer, né, físico, corporal, Sim. assim, mas faz sentido. Não, envelhecer o corpo, né? Ai, não aguento essa frase, essa palavra reinventar. Pós-pandemia. Mas eu sei que é uma reinvenção, sim. O que é reinventar, por exemplo? Pode ser qualquer coisa, pode ser um comportamento, até o esmalte. Não, hoje eu não gostava, mas hoje eu quero.
esse esmalte vermelho. Sim. Hoje eu quero tal coisa. E aí é um cabelo, é uma ideia que tu muda, é um pensamento. Esse branco platinado me caiu bem. Eu adorei esse platinado. Exatamente. Se reinventar. Muitas, né? Dentro. Não, por que a gente tem que ser sempre igual, sempre a mesma? Porque um dia eu gosto de... Não uso vermelho, não vou usar vermelho. Nunca mais. Olha eu aí, ó, com a minha oncinha. Adoro minhas zebras, minhas onças, meus animal print. E esse é o tipo de discussão que a gente nem precisava estar tendo, né? Verdade. Se cada um vivesse a sua vida e pronto. Ah, mas é que o homem não valoriza. Quantos homens tem? Não, e outra. Esse cara de lado e procura por outro. Vamos deixar um gancho. Na verdade, eles estão tão perdidos quanto a gente. Exatamente. Em alguns fatores estão. Que a gente deposita uma segurança neles que eles não têm também. Eu não deposito, sem dúvida. Para mim é tudo. Não deposito segurança, não. Não, eles estão com tanta dúvida quanto nós. A gente coloca uma segurança que eles não têm também. Não é assim. Eles também não estão com todas as respostas. Né? Então fica aí esse gancho aí. Tu acha que ele tá com todas as respostas? Ele sabe lidar com essa mulher de 35 a 55 anos? Sabe lidar com essa mulher que não precisa mais, que trabalha, que vai à luta, que muitas vezes provê muito mais que ele. Eu não sei se ele está preparado para estar do lado de uma mulher dessa. Ao lado, hein? Ao lado. Né, gurias? Mas eu achei top o nosso assunto de hoje.